O alvo da vez é o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro está sendo questionado, muito exprimido, se é que a gente pode dizer assim, pelo governo Lula. Também pela imprensa, pelo Supremo Tribunal Federal, pela CPMI, que incluiu um monte de militar como indiciado lá no relatório da Lisiane, e também pela própria sociedade, que cobra muito uma ação mais contundente dos militares, coisa que não aconteceu e parte da sociedade ficou frustrada com o Exército. Vamos entender um pouco mais sobre uma matéria da Folha de São Paulo que trata da negativa de informação que o Exército deveria ter dado e não deu sobre o que? Software espião, que foi utilizado ainda na gestão Bolsonaro, e agora o governo Lula está usando isso aí como uma narrativa contra o governo anterior. O problema é que, às vezes, preocupa com o cisco que está no olho do inimigo, mas não observa a tora que está no seu próprio, né? Vamos falar sobre isso e muitas outras pautas importantes nesse editorial. Matéria da Folha de São Paulo: Exército se nega a dar explicações sobre o uso de software espião investigado pela Polícia Federal. O Exército se negou a dar explicações sobre a compra de softwares de inteligência com dinheiro do GIF, que é o Gabinete de Intervenção Federal, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar o que aconteceu. O governo Lula, ele articula, e há investigações da Polícia Federal, há uma invertida até do próprio Supremo Tribunal Federal, para alcançar falhas durante a gestão Bolsonaro. Lembrando que teve uma intervenção federal no Rio de Janeiro pelos militares, ainda definida pelo Michel Temer, você deve lembrar disso. Acontece que o Bolsonaro deu seguimento a essa intervenção federal, deu seguimento ao acesso dos militares ao Rio de Janeiro. Durante esse período foi liberado verbas para cuidar desse período de intervenção. E esse GIF, né, que é o Gabinete de Intervenção Federal, ele comandava esses recursos. Inclusive, o Braga Neto está sendo questionado sobre o uso desse dinheiro. E parte desse dinheiro foi utilizado para comprar esse software espião. Esse software espião é um aplicativo onde ele monitora celulares. Então, ele sabe a geolocalização de celulares. Então, por exemplo, se a ABIN quisesse, e foi a ABIN que utilizou, lembrando que o Exército Brasileiro é submetido ao Múcio, que é o ministro da Defesa. A ABIN também fica direcionada e subordinada a eles. Tanto é que o G. Dias, lembra, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Então, eles têm uma vinculação muito grande. Os recursos ali transitam de uma pasta para outra de forma muito fácil. Então, o dinheiro do Exército foi utilizado para adquirir o software e a ABIN utilizou esse software para investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal e outros adversários políticos do Bolsonaro. Só que aí os petistas contam isso e a mídia traz isso como mais uma desvirtude do Bolsonaro e que Lula está de olho nessas situações. O problema é que o Lula fez tudo a mesma coisa. O Lula também investigou. Na época ele não tinha software, mas fazia grampos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles acham que os brasileiros são idiotas e que não vão lembrar disso. Nosso papel é estar lembrando, isso aconteceu. E aí estão criticando muito e o Exército se recusou a dizer o porquê usou esse dinheiro, o porquê foi liberado esse dinheiro para a compra desses softwares. Ou seja, a gente começa a perceber aqui que o comandante do Exército hoje, do Lula, ele não quer dar maiores esclarecimentos e ele não quer se sujar ainda mais com os militares, porque os próprios militares de alta patente já estão por aqui com o comando do Exército, do governo Lula, que está deixando fazer uma devassa dentro do Exército. Enfim, isso aí, tudo a gente está acompanhando de perto. Vamos falar sobre uma matéria do jornal Metrópolis. Vocês devem ter acompanhado o último editorial, uma guerra, um caos que está rolando no Brasil. Mais de 30 ônibus queimados. E isso aconteceu por causa de um miliciano, né, que foi um sobrinho de um miliciano. E aí, o governador do Rio de Janeiro fez solicitação para o Lula pedindo ajuda do Exército no Rio de Janeiro para combater o tráfico. Lula ignorou.
7 dias e Lula não abriu a boca para ajudar o estado do Rio de Janeiro. E aí, o jornal Metrópolis publica essa matéria. Não vamos parar, diz Castro após morte de sobrinho de miliciano. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, parabenizou as ações policiais desta segunda-feira contra o crime organizado. Elas resultaram na morte de Matheus da Silva Rezende, sobrinho do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, mais conhecido como Zinho, em uma série de incêndios a ônibus. E aí ele disse, abre aspas, quero parabenizar nossos policiais da DGPE, da CORE e da Draco por prenderem hoje em Santa Cruz o Faustão, o Teteu, que era o braço direito e sobrinho do miliciano Zinho. Não vamos parar. Nossas ações para asfixiar o crime organizado têm trazido resultados diários. Qual vai ser o resultado prático disso? Uma guerra. Uma guerra que já estourou, já começou, já está acontecendo. É a nossa própria faixa de Gaza ali dentro do Rio de Janeiro. É o que está acontecendo. E aí o problema agora é que vai ter efeito colateral. Por enquanto são ônibus queimados. Graças a Deus, até o presente momento, ninguém perdeu a vida dentro desses ônibus queimados. Mas é questão de tempo. Lá no Rio Grande do Norte a gente acompanhou mais um caos desse. Seria talvez uma mera coincidência da gestão Lula, né? Só que não. A gente acompanhou isso muitas e muitas vezes já na gestão petista. Vamos lá, por falar em gestão petista e democracia relativa, né? O Lula permanece no seu intuito de dar pitaco no país vizinho e interferir nas eleições de lá, tá? Matéria do Estadão. Eleição na Argentina. Ajuda de assessores de Lula foi fundamental para a massa, dizem jornalistas argentinos. Jornalistas do canal argentino C5N, o mesmo que ironizou o deputado federal Eduardo Bolsonaro, totalmente de esquerda o jornal, ao vivo neste domingo, disse que a ajuda de assessores do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi fundamental para que o candidato governista Sérgio Massa ficasse em primeiro lugar na votação, fosse para o segundo turno nas eleições da Argentina. Também pudera, liberou 5 bilhões de reais através de empréstimos de um banco, tá? O Banco Latino, que tem como governador, ou seja, quem administra, a Simone Tebet. E aí uma matéria da Folha de São Paulo escandalizou, dizendo que o Lula ligou para ela e falou, libera o dinheiro para a Argentina porque o Massa tem que ganhar. Pois é, foi a Folha de São Paulo que divulgou isso. Também há investigações no sentido de que a China mandou mais de 5 bilhões de reais também, de dólares, né, em grana viva para a Argentina. Essas informações não foram confirmadas, mas há uma especulação sobre esse assunto. Enfim, a grande questão é que a gente começa a observar que há uma interferência, inclusive do próprio Brasil, nos países da região. E aí, você deve lembrar também do caso do Hugo Carvajal, lembra? Que a Venezuela fazia isso. Então, hoje, sabe aquilo que a mídia falava que não existia, do Foro de São Paulo, de um grupo que age pela esquerda para manter a hegemonia e a esquerda no poder? Pois é. Hoje está mais do que escancarado, está mais do que provado que isso era real. Isso sempre existiu. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Matéria publicada do G1, foi o Coronel Telhada que divulgou essa matéria. É absurdo, tá? É absurdo. Mas vamos analisar isso aqui. Com medo, professores e alunos organizam reação e criam grupos de WhatsApp para se proteger, mas não querem PM na escola. Não querem PM na escola. O tempo passa e mesmo com todas as ações, infelizmente a tragédia se repete. Com todo o respeito aos professores e especialistas, mas qual a solução de combate à violência se não for a polícia? Detector? Não pode porque oprime os alunos. Câmera? É invasivo. A polícia é violenta. Qual a solução, então? E assim, eu não consigo entender a mentalidade desse pessoal que, sabe, na narrativa mentirosa de que é pelos direitos humanos, é pela humanidade, pela humanização das escolas, evita garantir o direito à vida dessas crianças. Porque uma coisa é certa. Se tivesse um policial armado lá dentro da escola,
que aconteceu essa tragédia em São Paulo. Será que esse rapaz teria tomado a coragem de fazer o que fez? Ter que primeiro passar por um policial, topar, trocar tiro com um policial, será que teria feito a mesma coisa? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, eu vi até, tem várias sugestões. Uma das sugestões é colocar uma guarda municipal nas escolas municipais, a PM nas escolas estaduais. Pronto. Resolve o problema. Mas aí, os professores, que são os pesquisadores, que são os doutrinadores, não querem, né? Não querem. Olha só. A gente falou da Argentina, mas a gente vai analisar aqui um trecho de uma matéria do Money Times que diz o seguinte: como Sérgio Massa, que ajudou a quebrar a Argentina, venceu o primeiro turno das eleições. É estranho, a gente fica se perguntando como que alguém que movimenta milhares de pessoas, que é o Milei, e outro que não pode nem sair na rua com risco de ser hostilizado, passa na frente do Milei. Te chama a atenção? É estranho, não é? Vista à distância, a vitória do peronista Sérgio Massa no primeiro turno das eleições presidenciais da Argentina, realizado neste domingo, parece incompreensível. Afinal, Massa é o ministro da Economia do atual inquilino da Casa Rosada, Alberto Fernandes, e, portanto, um dos grandes responsáveis pela hecatombe econômica dos vizinhos. Basta lembrar que a inflação chegou a quase 140% no acumulado de 12 meses até setembro, desafiando uma taxa básica de juros de 130% ao ano. Cerca de 40% dos argentinos encontram-se abaixo da linha da pobreza, sendo que 10% deles já são classificados, inclusive, como indigentes. Imagina, 10% de um país sendo classificado como indigente, 40% abaixo da linha da pobreza. Você sabe o que é abaixo da linha da pobreza? É o cara não ter o que comer. O cara ter uma refeição por dia, sem nenhuma nutrição, e às vezes tem que pegar comida no lixo. E aí um cara desse vence as eleições? Algo de errado não está certo. Tem coisa errada nessa história. Como que o povo argentino... Se bem que o Denis Xavier, ele é um filósofo, professor da UFO, Universidade Federal de Uberlândia. Ele fez uma crítica, né, irônica. E eu concordo com ele. Ele falou o seguinte: eu tô vendo os brasileiros criticarem como que o povo argentino tem coragem de colocar no primeiro turno, né, pro segundo turno, como o primeiro colocado, um cara que destruiu a Argentina. Aí perguntaram isso para ele. Ele respondeu: quem é você, povo brasileiro? Vocês já observaram quem foi que vocês colocaram na presidência? Ex-presidiário. Escândalos de corrupção estrondosos. Levou o Brasil à bancarrota. Fez um esquema que foi considerado por ministro do STF, o Gilmar Mendes, como um sistema de cleptocracia, ou seja, uma gestão gerida por ladrões. Lembra disso? Pois é, o brasileiro escolheu isso. Então, vamos ser sinceros. Qual a moral nós temos para criticar o povo argentino? Concorda comigo ou discorda? Deixa no comentário. Por fim, a síndrome do Estocolmo. Olha só essa matéria que foi divulgada e que vale a pena a gente analisar aqui. Homem leva a bandeira LGBT para manifestação pró-Hamas em Londres e leva uma surra. Eu sou totalmente contra a violência, mas, entretanto, todavia, contudo, tem gente também que caça, né? E uma coça também, às vezes é até bem merecida, né? Porque o cara, sabe, o cara apoia, defende gente que odeia a liberdade dele ter a liberdade sexual dele, sabe? Ter o direito de escolha dele. E o cara vai defender isso. O cara defende gente que mata sem o menor pudor. E aí o cara vai defender. Pelo amor de Deus. Quem publicou essa matéria, que foi da Revista Oeste, é o Hélio Beltrão, que é comentarista político. Ele escreveu o seguinte: um homem levanta uma bandeira LGBTQ
no meio de um... às vezes eu me perco questão de letra, que é LGBTQIA+, que é isso, não sei mais o que, né? Homem leva uma bandeira LGBTQ no meio de uma passeata em defesa do terrorismo de Hamas, em Londres. Demorou alguns segundos para o sujeito ser escorraçado do local. Em Gaza, o Hamas impõe a Sharia, a lei islâmica que prevê pena de morte para gays. E aí, deixando claro aqui, eu respeito a comunidade LGBT, eu acho que cada pessoa... Eu sou um liberal no conceito de entender que cada um faz bem o que entender com a sua própria vida, sabe? Só que aí, desde que não interfira no direito dos outros. Então, um sujeito LGBTQIA+, que esteja lá em Londres, ir para um lugar onde defende a morte dos outros LGBTQIA+, ele extrapolou o limite de manifestação dele. E a coça foi bem dada, tá? Vamos ser sinceros que a coça aqui foi bem dada, apesar de eu ser totalmente contrário à violência. Enquanto isso, enquanto o Brasil sucumbe ao caos, enquanto o problema da segurança pública fica escancarado no Brasil, Lula resolve fazer a sua atividade. O melhor presidente do Brasil é o Lula, que enquanto o Brasil está no caos, vai receber visita de cantor deplorável. É isso que eu posso dizer. Cantor Roger Waters se encontra com Lula no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou nesta segunda-feira no Palácio do Planalto com o ex-cantor e baixista Roger Waters, ex-integrante da banda Pink Floyd. Que coisa importante. O Lula trabalha demais. Eu fico impressionado como os petistas dizem que o Lula trabalha demais, recebendo a militância, né? Só trabalha pela militância, só trabalha pela implementação de militância, nada mais do que isso. Esse Roger Waters, que é uma figura polêmica, e não que eu não goste de Pink Floyd, eu até gosto de Pink Floyd, tá? Another Brick the Wall é uma música top, eu gosto, mas não tem muita coisa também pra gente extrair de Pink Floyd. Mas é bom. Mas, gente, o Rio tá pegando fogo, o Brasil tá um caos, o cara fica de visitinha com um cantor famoso, eu vejo que tem dois deslumbrados, não é só a Janja, não. Parece que o Lula, já no auge da sua idade, volta a ser como um jovem adolescente deslumbrado, né? Pelo amor de Deus, vai fazer alguma coisa pelo Brasil que é muito mais importante, muito mais relevante. Mas é isso. Enquanto isso também, a Petrobras está tendo o quê? Um derretimento insano. Matéria do jornal Metrópolis. Derretendo na bolsa. A Petrobras perde 30 bilhões. Não é Mi de milho, é B de babaca, de burro, de besta mesmo. Bilhões em valor de mercado. A Petrobras já perdeu mais de 30 bilhões em valor de mercado somente nesta segunda-feira. É só na segunda, tá? Depois da empresa ter anunciado que apresentará aos acionistas uma proposta de mudança de seu estatuto. E adivinha, a outra informação maravilhosa que advém do governo Lula. Vamos investir na Venezuela. Outro ministro do Lula já está indo para a Venezuela de novo para buscar energia da Venezuela. Será que é o único país que tem? Será que a gente não pode investir no Brasil com energias renováveis, a eólica, do sol? Ou seja, o que a gente pode fazer aqui? A solar? Poxa, o Brasil precisa. E por fim, mas não menos importante, eu vou até dar uma pausa no vídeo, vou retomar. Eu não ia falar disso aqui não, mas tem um médico, acho que é de Crateús, tá? Me fugiu o nome dele aqui também. Eu vou passando, tá? Eu não me preocupo em olhar o nome. Igual aquele cara satanista lá que já se arrependeu do Lula também, não lembro o nome dele. Valhalla, um negócio assim, tá? Também tem esse outro médico. Eu vou dar uma pausa aqui e vou colocar esse trecho só para você ver. Achei, pessoal, eu tinha dado uma pausa no vídeo aqui, achei aqui só para colocar para vocês, tá? Essa matéria aqui, ó. Vamos lá. Foi um perfil aqui, MM Reflexão, que postou. Desabafo de um canhoto, tá? Aqui não dá para ler. Desabafo de um canhoto, foi a expulsão realmente ou está arrependido? O nome dele é Marcos Eridiânio, médico ortopedista da cidade de Petrolina. O
que eu quero deixar claro para vocês? É fácil você entender. Esse cara, ele é bom com as palavras. Ele, sabe, é um cara que é médico, é culto. Então, ele fez uma campanha pesada para Lula, defendendo o PT, defendendo tudo que seria o amor que venceu. Agora, se percebe o nível de decepção desse pessoal, tá? E não estou aqui fazendo crítica a ele, longe de mim, mas eu reitero a vocês, parabéns por pelo menos reconhecer que errou e que o Lula não está fazendo uma boa gestão. Foi o senhor sozinho ou foi nós todos lutando pelo senhor? Vou colocar aqui de novo que eu errei aqui no áudio aqui. Vamos lá. Quem ganhou a eleição, presidente Lula? Foi o senhor sozinho ou foi nós todos lutando pelo senhor? Eu sou um influenciador, presidente Lula, que tive vídeo lhe defendendo, que foi assistido por 50 milhões de pessoas. É mais do que a Globo, que você está dando milhões para defender e defender seu governo de corruptos. Está ouvindo? Está ouvindo, presidente Lula? Fui eu que, de forma irresponsável, vesti meu filho de vermelho e joguei nos braços de Joaquim da Compesa na rua quente de Petrolina para lhe defender. Com Petrolina inteira. Petrolina que presta, não os covardes, sabem. Para depois os comparsas de Joaquim fazer uma reunião e me expulsar do PT. Sabe por quê? Porque eu denunciei que o PT mandou um mensageiro na minha casa me perguntar se mandasse 1 milhão para mim, eu devolvia 400 para eles. Vamos lá. É isso que eu quero que vocês ouçam. Ele foi candidato. O PT falou que se mandasse 1 milhão para ele, ele tem uma rede social gigante. Eu acompanhei alguns vídeos dele. Muita coisa que ele fala é séria. Era séria. Muita coisa bem feita que ele falava. Não à toa, teve milhões de seguidores que o acompanharam, mais de 50 milhões de visualizações. E é fácil você cair num discurso bonito de um médico, um cara que atende numa região de Petrolina, Pernambuco, onde o povo precisa. É fácil você cair num discurso desse. Então, eis aqui, mas olha o que ele fala. Se desse 1 milhão para ele, ele teria que devolver 400. A corrupção já começa ali. Tá vendo? Começa ali. E ele denunciou. E aí, ele enxergou quem é o PT. Quem é o PT de verdade. Foi por isso. O senhor não ganhou só, não. Eu tirei 16 mil votos, Beto Costa. Você não tira, Vatirão. Você não tira 16 mil votos sem ter nem santinho, não. Porque o fundo de campanha que era do meu coletivo foi roubado pelo PT de forma desonesta. O seu PT, Tereza Leitão, de forma desonesta roubou meu fundo partidário, roubou meu tempo de TV. Inclusive o deputado do PT mandou mensageiro em Belmonte comprar meus votos para ele, com meu próprio dinheiro, dinheiro da minha campanha. Vocês são desonestos e vão ter que me engolir. Quem ganhou a eleição? Enfim, é isso. Seja bem-vindo ao time para criticar, tá? É isso. Eu não vou falar, faz o L, não. Uma hora ou outra vai cair na real, tá em tempo ainda de trazer o Brasil de volta e não é com briga. Então, quanto mais gente que tem, quanto mais influenciador que ficou decepcionado com Lula, parabéns. Mostrem quem é o PT, para onde nós vamos no nosso Brasil, que nós não queremos nos tornar, hoje dizer, uma Argentina com inflação de 140% ao ano. É isso que eu entendo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até o próximo editorial e a gente volta com mais conteúdo para vocês amanhã, tá bom? Grande abraço a todos.